Este é o 39º dia da guerra no Irã. Já falamos mais de 100.000 palavras sobre este assunto até agora. No entanto, ainda não discutimos em detalhes quaisquer ataques militantes de atores não estatais. Dentro do Irã, nenhum grupo militante abriu uma frente de guerrilha na guerra. Nenhum grupo militante atacou o governo, até onde sabemos. Algo semelhante também está acontecendo fora do Irã, que é onde vamos focar nossa análise hoje. Nenhum grupo militante atacou os Estados Unidos. O máximo que observamos foi um punhado de incidentes isolados, muitas vezes com conexões vagas com o Irã. Esses casos são preocupantes, sim, mas não no mesmo nível de algo organizado por uma rede com múltiplas células. Houve um grupo xiita no Iraque que sequestrou uma jornalista americana, Shelley Kittleson, mas o caso parece desconectado do processo e, correspondentemente, recebeu relativamente pouca cobertura da mídia. Na verdade, o mais próximo que podemos chegar de uma ação real de um grupo militante são Israel abrindo uma frente contra o Hezbollah, os Houthis do Iêmen tentando lembrar ao mundo que ainda existem, e um potencial novo grupo atacando vários países europeus. O caso do Hezbollah não conta realmente, porque já estava em andamento quando a guerra do Irã começou. A ação dos Houthis demorou a surgir e tem sido bastante contida. E a Europa é a Europa, o que torna a situação ainda mais estranha, dado que o continente está tentando ficar fora da guerra. Com a raiva presente em todos os lados da equação, a falta de algo mais sério do lado do Atlântico de Trump pode ser uma surpresa. Sim, os governos árabes não parecem ter pressa para acabar com a guerra. E é difícil avaliar a opinião pública nesses países, mas há muitos cidadãos comuns na região irritados com os Estados Unidos e Israel. Além disso, não é preciso uma maioria para causar um problema. Apenas alguns poucos, muito motivados. Nesse sentido, você pode se lembrar de como os grupos militantes têm um modelo de negócios perverso. Cometer ataques gera maior apoio para sua organização, tanto em termos de dinheiro quanto de mão de obra. Às vezes esse apoio vem de governos, como um governo iraniano que desenvolveu todo um eixo da resistência. E assim, com o aumento da demanda latente para apoiar a resistência semiformalizada, poderíamos esperar um aumento correspondente na resistência semiformalizada. Mas o que se ouve é, na maior parte, o silêncio. Então, hoje, vamos tentar decifrar este quebra-cabeça, enquanto analisamos os fatos para entender esse silêncio. Começaremos com o que os Houthis têm feito, ou não têm feito, porque a resposta aí é mais clara. Depois disso, iremos para o caso mais estranho do que está acontecendo na Europa. Em seguida, cobriremos uma situação política bizarra em que os Estados Unidos se encontram. E finalmente especularei sobre o que o Irã pode estar pensando sobre tudo isso. Mas vamos aos Houthis. Faz menos de um ano que os Estados Unidos estavam bombardeando o grupo em retaliação aos seus ataques à navegação no Mar Vermelho. Bem, os Houthis estão de volta, lançando alguns mísseis contra Israel e ameaçando fechar o estreito. Uma referência ao Estreito de Bab el-Mandeb, e não ao de Hormuz. Uma complexidade geográfica que apresenta duas passagens estratégicas cruciais muito próximas uma da outra neste mapa. Embora as ações atuais dos Houthis sejam em resposta aos ataques de Israel ao Hezbollah, o fechamento anterior do Estreito de Bab el-Mandeb foi em resposta à Guerra de Gaza. E os Houthis de fato expandiram sua reputação como consequência daquela campanha. Este é normalmente o ponto em que eu gostaria de citar alguns números para apoiar essa afirmação. Infelizmente, os Houthis não publicam números de recrutamento ou de arrecadação de fundos, então teremos que nos ater apenas às impressões gerais sobre isso. Avançando para o presente, a razão pela qual os Houthis demoraram tanto para fazer algo, e ainda não fizeram muito, é porque eles não têm mais acesso ao seu principal patrocinador. Eles suportaram 2 meses da Operação Rough Rider porque podiam receber reabastecimento do Irã. Hoje, no entanto, o Irã não está em posição de oferecer o mesmo apoio. O governo está ocupado com os Estados Unidos. O imperativo para os Houthis agora é conservar munição para dissuadir os Estados Unidos ou Israel de se tornarem muito aventureiros. Os mísseis lançados contra Israel conseguiram colocar os Houthis de volta na pauta, como estamos fazendo agora. Mas seria surpreendente se algo mais acontecesse por lá. Mas, meu Deus, isso teria consequências significativas. Com Hormuz bloqueado, a Arábia Saudita está parcialmente transportando petróleo por oleodutos para o oeste, para embarcá-lo a partir do Mar Vermelho. Se o Estreito de Bab el-Mandeb também for bloqueado, o petróleo saudita teria que passar pelo Canal de Suez e dar a volta em toda a África para entregar qualquer coisa à Ásia. Uma situação logística extremamente complicada.
Na verdade, esta discussão serve como uma resposta parcial ao quebra-cabeça que o resto desta análise examina. Pode ser verdade que a guerra aumentou o apoio público para que grupos militantes ajam, mas se esse aumento for mais do que compensado pela perda de apoio confiável do Irã, então o resto da história é secundário, e os Estados Unidos e Israel alcançaram um de seus principais objetivos no conflito. O outro lado da moeda é que houve algum movimento mais sério, mas o grupo só esteve ativo na Europa. Esta história tem sido fácil de passar despercebida se você mora nos Estados Unidos e tem implicações importantes para aqueles do outro lado do Atlântico. Então vamos dedicar um momento para um tour pelo continente. No dia 9 de março, foi uma sinagoga em Liège, na Bélgica. No dia 13 de março, foi outra sinagoga em Roterdã, na Holanda. No dia 16 de março, um artefato explosivo improvisado foi detonado em Amsterdã, aparentemente visando o banco BNY Mellon. No dia 23 de março, foram ambulâncias operadas por voluntários judeus em Londres, na Inglaterra. No dia 24 de março, foi um carro incendiado em Antuérpia, na Bélgica. No dia 28 de março, foi um ataque frustrado a uma agência do Bank of America em Paris, na França. A entidade por trás desses ataques? Provavelmente o Ashab al-Yamin, que reivindicou cada um desses ataques, ou é suspeito de estar por trás deles. O grupo basicamente apareceu do nada em março, aparentemente buscando capturar a atenção pública em um momento acalorado. Ninguém tem certeza de quem está por trás da organização. Autoridades israelenses e europeias expressaram a crença de que poderia ser apenas o Irã tentando se reposicionar com uma negação plausível. Além da existência do grupo, há outros 2 pontos importantes a serem levantados aqui. Primeiro, a Europa fez pouco em resposta além de ações policiais. No modelo que vê os ataques como campanhas de arrecadação de fundos, esta não é uma boa estratégia. A troca que um grupo deve fazer é que os ataques servem como propaganda, mas vem com a desvantagem de incitar uma resposta do alvo, o que pode, em última análise, deixar o grupo em uma posição pior. Mas se você pode atacar sem uma resposta, você consegue veicular seu comercial perverso sem o risco de retaliação. Isso torna o alvo ainda mais atraente para a próxima série de ataques. Eu sei que a Europa vê a operação no Irã como uma guerra que não é sua. Isso é compreensível, dado que os países europeus não a iniciaram e os Estados Unidos mal os consultaram durante o período que a antecedeu. Mas ataques contínuos do Irã, apesar disso, farão dela a guerra da Europa de uma forma ou de outra. Segundo, estes são ataques armados na área do Atlântico Norte. Alguém em algum momento pode levantar a questão do artigo 5º, o que parece ser o elemento caótico perfeito para coroar o cenário complexo deste ano na política da OTAN. Voltando aos Estados Unidos, as coisas têm estado comparativamente calmas até agora. Até agora são as palavras-chave aqui, porque os grupos militantes nem sempre estão preparados para atacar da noite para o dia, especialmente quando podem ter que estabelecer operações do outro lado do Atlântico. Um lembrete sutil de que os Estados Unidos radicalizaram alguns indivíduos no Oriente Médio ao estabelecer bases durante a Guerra do Golfo, mas levou 10 anos para que os Estados Unidos realmente percebessem, mesmo que aquele grupo estivesse ativo nesse ínterim. Dito de outra forma, não se deve ficar confortável porque mais de um mês se passou sem incidentes graves. Ainda assim, existem muitas vulnerabilidades de curto prazo com as quais os Estados Unidos precisam se preocupar. O Irã basicamente deu ao mundo um roteiro para isso ao atacar a embaixada dos EUA no Iraque algumas vezes, mais notavelmente neste incidente em que um drone sobrevoou o local por tempo suficiente para dar a todos na internet um ótimo tour pelo complexo. Lembre-se de que o Iraque deveria ser mais fortificado do que a maioria dos lugares, então, se é possível lá, é possível em quase todos os lugares. Também já discutimos longamente todos os riscos de segurança do outro lado da fronteira com o México, então não vou me estender sobre esses pontos. Mas devemos estar, no mínimo, cientes da possibilidade de o governo iraniano sobreviver a esta guerra e começar a reabastecer seus estoques. Alguém pode se perguntar se um cartel mexicano poderia trabalhar ativamente com o Irã se as perspectivas financeiras forem adequadas. Além desses pontos diretos, há uma história de política interna mais complicada aqui que vale a pena explorar. Por 1 mês e meio, a Administração de Segurança dos Transportes ficou sem financiamento federal. Esta foi a estratégia dos democratas no Congresso para tentar restringir a Agência de Imigração, o ICE, de paralisar a vida social normal em muitas grandes cidades americanas. O ICE está sob o Departamento de Segurança Interna,
Então os democratas iniciaram uma paralisação parcial do governo apenas nesse departamento. As consequências foram interessantes. Os agentes da TSA, também sob o Departamento de Segurança Interna, ficaram sem vários pagamentos. Eles então começaram a faltar ao trabalho, criando filas enormes nos aeroportos. Todos nós gostamos de filas, mas não daquele tipo. Enquanto isso, o ICE simplesmente funcionou normalmente. Eles também podem estar sob o Departamento de Segurança Interna sem fundos, mas um projeto de lei de dotações anterior os havia financiado para o futuro próximo. Isso criou uma situação bizarra em que a administração Trump designou agentes do ICE para ajudar na segurança dos aeroportos, o que teve pouco impacto prático porque eles não são treinados para essas funções. Para ser claro, é assim que as paralisações funcionam. O partido minoritário visa algo completamente não relacionado ao alvo pretendido para forçar uma ação sobre aquela questão específica. Aqui, impor novas restrições às ações do ICE. Mas havia uma clara desvantagem política com esta estratégia em particular. No momento, os democratas parecem estar em uma posição privilegiada para ganhos massivos nas eleições de meio de mandato em novembro. Uma das poucas coisas que poderia plausivelmente reverter isso seria um ataque à indústria da aviação. As propagandas políticas praticamente se escrevem sozinhas. Os democratas se recusaram a financiar a TSA e agora 100 pessoas estão mortas. Agora, eu entendo que você, pessoalmente, pode não se sentir assim, e além disso, pode culpar Trump por criar as condições para tal ataque. Mas essa propaganda não é direcionada a você. É direcionada a eleitores independentes que tradicionalmente votam nos republicanos e estão preocupados com esse tipo de questão. E será eficaz. Os agentes da TSA começaram a ser pagos novamente em 30 de março, como parte de uma ordem executiva de Trump que os tribunais em breve terão que analisar. Mas este continua sendo um tópico de debate no Congresso. E não tenho certeza se os democratas do Congresso estão internalizando totalmente o risco aqui. Finalmente, devemos pensar brevemente sobre o próprio incentivo do Irã para promover ataques em solo americano no momento. Na última semana, tivemos um tema recorrente de como esta guerra está sendo travada quase exclusivamente nos bolsos dos americanos, em vez de no campo de batalha. Teherã não quer nada mais do que aumentar o placar no preço da gasolina, na esperança de que os americanos pressionem Trump a sair do Irã. Daí a opção nuclear-não nuclear de fechar o Estreito de Hormuz e toda a complexidade que veio com isso. No estado atual, eu descreveria essa estratégia como funcionando, com a ressalva de que funcionando não é o mesmo que funcionou. E ainda há um longo caminho a percorrer antes que o primeiro se converta no segundo. Sem mencionar que muito mais bombas serão lançadas nesse ínterim, e talvez tenhamos que ter outro novo líder supremo, assumindo que o atual esteja vivo. Meu orçamento para ilustrações aqui está acabando, então estou esperando que isso termine mais cedo ou mais tarde. O ponto é, se sua estratégia está tendendo na direção certa, é uma má ideia começar a dar golpes imprudentes. Empregar uma tática de alta variação é mais inteligente quando há menos risco de desvantagem. Consequentemente, o Irã pode não querer encorajar esses tipos de ataques por enquanto. Nenhum efeito de união nacional em torno da bandeira surgiu para Trump ainda. Como sugerido antes, você também poderia imaginar que nenhum efeito de união nacional surgiria mesmo que o território americano fosse atingido. Mas a coisa toda poderia sair pela culatra espetacularmente se essa expectativa estiver errada. E a trajetória da guerra no Irã indica que o Irã pode ser mais bem servido pela abordagem mais conservadora. Então, quais são as nossas conclusões de hoje? Os Houthis só querem se manter relevantes, mas não podem fazer muito mais. A Europa pode ser o único lugar onde o Irã ou seus representantes estão fazendo uma jogada. Existem algumas vulnerabilidades que os Estados Unidos enfrentam, mas o Irã está brincando com fogo se tentar explorar qualquer uma delas.